Ana, tudo bem? Ei, tudo bom? Tudo bom, bem-vinda. O pessoal está entrando agora e acho que uns 2 minutinhos a gente pode começar. Sem problema. Tudo bom? Obrigada, Tudo. viu, Luciana, por ceder esse espaço na sua agenda pra gente. A gente sabe que sua agenda está bem cheia nesses últimos dias, a procura está alta e a gente agradece muito. Você que está chegando Imagina, é agora, um prazer. Acho que informação de qualidade é o mais importante, né? a gente precisa bastante, ainda mais nesse momento, né? Que tem muita coisa acontecendo, muitas notícias por aí, e a gente não sabe ao certo o que é verdade e o que não é. Exatamente. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo a essa live que a gente está fazendo aqui no de Medicina. A gente tem hoje a Luciana Dadalto, uma convidada muito especial, que é advogada, especialista em Direito da Saúde, doutora em Ciências da Saúde também, né, Luciana? Isso. A Luciana atua nas áreas de bioética, consultoria jurídica para profissionais de instituições de saúde, responsabilidade civil médica, odontológica, hospitalar, e ela vai falar para a gente hoje sobre esse momento que a gente está vivendo, esse cenário de pandemia da Covid-19 e os cuidados jurídicos que os profissionais de saúde, os médicos devem ter nesse momento em especial. A telemedicina, tudo isso, a gente vai tratar essas questões, certo? Certo, isso mesmo. Então, Luciana, para começar, eu queria ver com você uma questão sobre a telemedicina. Está se falando muito, o CFM liberou uma portaria falando que nesse momento específico, né, da pandemia e está liberando o uso de algumas tecnologias em telemedicina, e aí tem muita dúvida ainda sobre isso. As pessoas, teleconsulta, teleorientação, o que é permitido, o que não é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Tá, então vamos só fazer uma recapitulação. Assim, a gente teve no final da semana passada um ofício do Ministério da Saúde, desculpa, um ofício do Conselho Federal de Medicina ao Ministério da Saúde, por meio do qual o CFM reconhecia três modalidades de telemedicina: a Uhum. teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Quais são as diferenças dessas três? Na teleorientação, a ideia era que o médico pudesse, por, por uma ferramenta, né, de tecnologia, orientar o paciente. Então, fazer é, aquela primeira conversa dizendo, não, você precisa, pode ficar em casa, toma só um antitérmico, ou você precisa procurar o posto de saúde, ou você precisa ir para emergência. A ideia era fazer, né, na teleorientação, a ideia é uma orientação inicial, sem anamnese, sem consulta, Prescrição de. sem prescrição de nada. No Uhum. telemonitoramento, a gente está falando de um paciente, né, que já é paciente daquele médico e que precisa ser monitorado. Então, por exemplo, esse caso, que o paciente fez o primeiro atendimento, a primeira orientação, ele vai ver o paciente no outro dia para monitorar se os sintomas melhoraram, se os sintomas não melhoraram, e eventualmente, obviamente, de um telemonitoramento eu posso precisar de fazer uma orientação. E a Uhum. teleinterconsulta, que aí não é da relação médico-paciente, é da relação do médico com outro colega médico para trocar informações sobre um caso. Então, isso é uma coisa, né, bastante que poderia ajudar muito se a gente pensar em vários serviços hoje. A gente poderia ter alguém de um hospital em Belo Horizonte conversando com alguém em um hospital em São Paulo e discutindo um Uhum. caso. Aí, Ou de um médico generalista consultando um especialista. exatamente, exatamente. Também seria uma possibilidade. Aí, o que aconteceu foi que, antes de ontem, na segunda à tarde, o Ministério da Saúde publicou uma portaria numa edição extra do Diário Oficial, que é a portaria 467, entendendo que, neste momento, enquanto durar a situação de emergência, a teleconsulta está autorizada. E aí eu estou com a portaria aqui para ler Uhum. para vocês o que o Ministério da Saúde está dizendo. Ele diz, no artigo 2º,
que as ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, de monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologias da informação e comunicação no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e na saúde privada. Ou seja, com esse artigo, o Ministério da Saúde entendeu que neste momento, então, enquanto durar a situação de pandemia, né, enquanto a gente estiver enfrentando essas medidas de distanciamento, de quarentena, é possível que o médico faça essa interação, o uso da telemedicina, tanto para monitoramento quanto para orientação, mas também para consulta. Então, apesar da teleconsulta não ter sido ainda autorizada pelo Conselho Federal de Medicina e nem reconhecida, ela foi autorizada pelo Ministério da Saúde. Essa a situação que a gente está vivendo neste momento. Então, o dilema aí ele fica entre a parte ética pelo CFM e a parte legal pelo Ministério da Saúde. Isso. Eu acho, assim, uma coisa que é muito importante, eu gosto sempre de ressaltar, é que, assim, nesse momento que a gente está vivendo, os profissionais de saúde estão querendo, e entendo o lado deles, eles estão pedindo muitas certezas. Eu quero ter certeza que eu posso ou que eu não posso, que eu devo ou que eu não devo. Nós não estamos em um momento de certezas, né? Pelo contrário, nós estamos num momento de muitas incertezas, em que as coisas estão mudando muito rápido. Então, assim, para você ter uma ideia, na sexta-feira eu fiz uma live no meu Instagram para falar sobre telemedicina. Na segunda-feira foi publicada essa portaria. Então, as coisas estão mudando muito rápido. E a gente precisa entender que está todo mundo se adaptando. Se vocês me perguntarem, assim, você falar, nossa, Luciana, você acha que se eu fizer uma teleconsulta hoje, seguindo a portaria 467, você acha que eu posso ser condenado no Conselho Regional de Medicina por infração ética? Acho, eu, Luciana, que é pouco provável. Acho que o Conselho Federal de Medicina vai se sentir, vai entender que essa é uma situação. E que você tem um amparo do Ministério da Saúde, então, que você fez a partir da data da portaria, se resguardando com base nessa normativa do do Ministério da Saúde. Importante uma coisa que você falou aí agora, que é a partir da data, né? Isso envolve uma palavra que eu acho que a gente vai usar muito nessa nossa conversa de hoje, que é a documentação das coisas. Exatamente. A gente precisa documentar o que está acontecendo. Então, uma informação que é bastante importante. Quando eu vou combinar com o meu paciente que eu vou fazer uma consulta, eu tenho que documentar esse combinado. Então, nós combinamos que a gente vai fazer uma consulta, que eu vou ligar para esse paciente, ou por telefone, ou por videochamada, se vai ser o WhatsApp, se vai ser o Telegram, se vai ser uma plataforma específica. Nós temos que fazer esses combinados, né? E anotar que esses combinados foram feitos. Pedindo ou pegando especificamente um consentimento do paciente para teleconsulta, ou para teleorientação, ou para o telemonitoramento, e deixando claro quais são os riscos. Porque, óbvio, uma consulta à distância, ela é ótima, é maravilhosa, especialmente nesse momento de pandemia e de isolamento social, mas tem riscos, né? Porque o médico não vai fazer uma anamnese, ele não vai apalpar o paciente, por exemplo, ele não vai encostar no paciente. Então, é preciso deixar que essas questões muito claras, porque senão a gente vai ter problema. Legal. E aí a gente consegue entrar num próximo ponto, que é um ponto que gera muitas dúvidas, que é a questão do prontuário eletrônico. Ok. A validade dele, como que ele tem validade legal, principalmente nessa questão da teleorientação, qual que é a segurança jurídica que o prontuário eletrônico traz para o médico nesse momento? Gente, vamos lá. Prontuário eletrônico tem sim validade legal, né? O maior problema, ou a maior questão, cuidado que a gente tem que tomar com o prontuário eletrônico é a plataforma. Eu preciso de uma plataforma que seja segura, uma plataforma que tenha criptografia, uma plataforma que
que evite ou que tenha a maior segurança possível para evitar vazamento de dados, né, invasão por hackers. Mas o prontuário eletrônico é sim legal, a gente já tem isso há algum tempo, regulamentado, e muitas instituições de saúde já se utilizam do prontuário, menos do que a gente precisaria, mas já é uma prática, sim, recorrente e entendida como lícita. Uhum. Então, se eu consigo aliar a minha solução de teleconsulta ao meu prontuário eletrônico, fica melhor ainda, né? Melhor, Seguro. esse é o melhor dos mundos. E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa que muita gente está falando assim, ah, Luciana, então tá. Então, já que eu posso fazer teleconsulta, eu vou marcar com o meu paciente um atendimento Uma por ligação, um WhatsApp, atendimento. um atendimento por Aham. WhatsApp, com vídeo do WhatsApp. Então tá funcionando, né? É ótimo, o WhatsApp eu posso usar. Olha, a resolução, né, a portaria, ela não fala sobre qual é o meio para ser utilizado. O que todas as pessoas, e aí não é a Luciana que é advogada, é quem trabalha com tecnologia de informação. O que todas as pessoas que trabalham com tecnologia de informação dizem pra gente? O WhatsApp não é a melhor ferramenta. Ainda que tenha criptografia, a gente não tem como guardar essa informação, né? Então é um vídeo que a gente vai perder. Vai ser perdido depois. Uhum. Você não tem um registro. E a gente conhece milhões de casos de WhatsApps que foram hackeados, que foram, né? Enfim. Então, não é o melhor dos casos. É o mais fácil hoje, sem dúvida nenhuma. Mas essa não é, de novo, não é a Luciana advogada que está falando. Aqui é a Luciana pesquisadora. Essa não é a melhor plataforma. Qual é? Nossa, Luciana, qual é a melhor plataforma, então? O Telegram? Não. O Telegram é melhor do que o WhatsApp, porque dá para fazer chat secreto, né? Porque a gente tem mais situações de sigilo. Mas as melhores plataformas são as plataformas desenvolvidas especificamente para essa. Uhum. Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Então, o ideal seria que a gente tivesse uma plataforma que grave isso e que já deixe isso bem documentado junto ao prontuário eletrônico. Exatamente. Então, se você estiver falando, e aí vai depender do tipo de consulta que você for fazer, porque eu posso fazer uma consulta sem vídeo, e aí eu preciso de uma plataforma que grave só o áudio. Se eu quiser uma consulta com áudio e vídeo, é importante que a gente tenha né, enfim, que o sistema consiga gravar também o vídeo. Eu tô vendo aqui uma pessoa, posso falar? Ou você que vai ler? Que está falando que muitas famílias não têm acesso a outra plataforma. A questão do acesso à plataforma, ela parte do médico, né? Então vai vir do médico dizer para a família, olha, tá aqui o link, né, o site que você vai entrar para que a gente possa conversar. Quem tem que tomar esse cuidado não é o paciente. Quem tem que tomar esse cuidado é o profissional. É porque é um cuidado jurídico para o profissional, né? Se eu não tenho essa consulta gravada, se eu não tenho como provar como foi feito isso, eu não, né? O ônus da prova está com o médico nesse lado, né? Exatamente. Alguém perguntou aqui sobre o WhatsApp, né? Falou assim, mas e se eu faço por WhatsApp e anoto no prontuário? Vale? De novo, gente, nós estamos aqui falando, elucubrando, né? Coisas que não tem lei. Eu não posso dizer para vocês falarem assim, gente, eu não posso dizer, olha, segundo a lei X, a portaria Y, a resolução tal, pode ou não pode. Estamos aqui dando orientações dentro de um cenário que é incerto. Hoje, você fala, Luciana, para mim, o único jeito que tem de fazer é por WhatsApp. Eu vou fazer por WhatsApp e vou anotar no meu prontuário. Minha sugestão, faça no WhatsApp, print, se for conversa por escrito, print essas conversas, salva essas conversas num arquivo, e se for por vídeo, infelizmente, a gente não tem condições, né, de fazer essa gravação no WhatsApp, ou pelo menos eu desconheço, pode até ser que tenha e eu não conheça. Mas essa hoje seria a melhor alternativa para quem realmente quer usar o WhatsApp. Agora, nós temos
várias plataformas, né? Eu acho que o objetivo dessa live é informativo, não é vender serviço X, Y ou Z. Então, assim, plataformas a gente tem várias. A própria e-medicina, que me convidou, está desenvolvendo uma plataforma para isso. Então, assim, a gente vai ter várias plataformas para isso. Agora, obviamente, nós estamos falando aí de uma questão que também para o profissional é uma questão de investimento, né? O profissional vai falar, nossa, mas eu vou gastar dinheiro agora com isso. Você vai, na verdade, investir para conseguir atender seus pacientes nesses momentos. Eu acho que esse é o entendimento que é preciso fazer. Isso. Eu ia falar isso mais no final, mas aproveitando essa deixa, o e-medicina está desenvolvendo uma solução para isso. Quando essa necessidade surgiu, a gente se moveu, a gente teve apoio de uma equipe de profissionais de engenharia de software e tudo isso aqui de Belo Horizonte, e a gente está em fase de testes finais, justamente para garantir que a gente tenha essa segurança de criptografia, de ponta a ponta, todos os certificados de segurança que são necessários. A gente está nessa etapa e a nossa esperança é lançar isso o mais logo possível. A gente... além disso, o eMedicina hoje é um software gratuito, né? A gente vai lançar isso de maneira gratuita para a nossa base, principalmente nesse momento de pandemia, para que a gente tenha condições de atingir o maior número de pessoas, para que mais pessoas sejam beneficiadas com isso, tá? Então, a nossa esperança é lançar isso o mais rápido possível. A gente está em fase de testes finais e assim que a gente tiver isso, a gente vai avisar todo mundo. Podem ficar tranquilos. Vamos responder aqui uma dúvida que está super comum. Claro, todo mundo trabalha, todo mundo quer ser remunerado pelo seu trabalho. Eu, médico, vou fazer uma teleconsulta. Posso cobrar? Acho que essa é a principal dúvida, a dúvida que está girando aí na cabeça de todo mundo. Se a gente lê a portaria 467, ela não diz de forma expressa, médico, você pode cobrar pela consulta. Mas ela diz... Opa, deu uma falha. Foi? Oi? Voltou? Mas a portaria diz no artigo 2º que as ações de telemedicina podem ser feitas no âmbito do SUS, na saúde suplementar e na saúde privada. Ou seja, logo eu posso fazer cobrando. Qual é o X da questão? Na minha opinião. A Milena está falando que travou. Vamos voltar, então? Volta, acho que... Volta da parte da portaria. Então, vamos lá. Vamos voltar na parte da portaria. Dúvida geral. Posso cobrar? Né? Todo mundo quer saber se a gente vai ter que trabalhar de graça ou se a gente pode cobrar. A portaria, ela diz no artigo 2º que as ações de telemedicina são para o SUS, para a saúde suplementar e para a saúde privada. Então, se vocês lerem a portaria inteira, não vai estar escrito assim, o médico pode cobrar pela consulta. Essa frase não existe na portaria, que é a regulamentação mais completa que a gente tem até agora. Agora, vamos interpretar. Se vai acontecer no Sistema Único de Saúde, na saúde suplementar e na saúde privada, me parece muito claro que a cobrança pode acontecer. A questão, né, eu acho que o que a gente precisa entender nesse momento é como fazer a cobrança. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Honorários excessivos, né? Eu cobrava, a minha consulta no meu consultório era R$100. Agora, na telemedicina, eu estou cobrando R$500. Né? Então, assim, isso claramente é uma utilização indevida e oportunista dessa questão. Uma outra questão que vai funcionar ou que vai dar problemas é a cobrança, por exemplo, por situações muito pontuais, como um relatório médico ou por um laudo. Uhum. Eu posso cobrar para emitir um laudo? Não, gente, o laudo ele é produto de uma consulta, assim como a receita. Então, você cobra... Assim como atestado. Assim como atestado. Então, você cobra pela consulta que vai gerar um atestado, um laudo, uma receita,
ou qualquer, né, das outras necessidades possíveis do paciente. A Milena, que é uma advogada do Piauí, está dizendo para a gente que o CRM do Piauí regulamentou, assim como o CRM do Distrito Federal. Bom, aqui eu vou dar a minha opinião, obviamente, vocês vão ter opiniões eventualmente diversas da minha. Eu tenho muita dificuldade com essas regulamentações estaduais, sabe? Porque ela é uma regulamentação que vale para os profissionais daquele lugar. Ela não é uniforme, ela não é federal, né? E isso acaba dificultando muito para a gente usar e falar assim, então se o Piauí regulamentou desse jeito, eu posso usar em Minas Gerais, eu posso usar em São Paulo. Então, essas questões, a gente, na prática, esperamos que o Conselho Federal de Medicina, depois dessa portaria, que saiu tem 2 dias, ajude a gente e faça uma regulamentação de forma uníssona para todos os médicos de todo o território brasileiro. A Milena é de Recife, ela pediu para falar. Desculpa, Milena, muita gente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, eu só acho isso. Muita gente perguntando, assim, as pessoas... O que eu acho o que eu queria deixar muito claro para o médico é assim, ele quer a resposta. Eu posso cobrar? E eles querem ouvir do advogado. Pode, segundo o artigo tal da lei tal, você não vai receber nada. Né? Você não vai ser punido por nada. Punido por nada, Eu não tenho essa resposta, gente. O que eu estou dizendo para vocês é que, para mim, na interpretação do artigo 2º, a cobrança é possível. E para que você evite, né, que o paciente depois diga que você cobrou mais do que devia, que você se aproveitou dessa situação e etc., cobre da mesma forma como você cobra no seu consultório, retorno que você não cobra no seu consultório num período X, você não vai cobrar na teleconsulta. Então, usem os mesmos critérios, né? Bom senso. Tem muito... Eu falo que bom senso é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, porque bom senso é muito individual, né? Varia, né? É verdade. Então, sigam os parâmetros que vocês estão usando, né? Se eu tenho um parâmetro que eu usava no meu consultório, continua com esse parâmetro na telemedicina. Só mudou o meio de comunicação. Luciana, eu queria entrar num outro tópico que tá acontecendo muito agora, nesse momento, especialmente por causa desse isolamento social que a gente está fazendo, que é em relação às cirurgias e às consultas eletivas que foram canceladas. Né? É uma questão que acaba... Nesse momento, acho que ninguém vai achar ruim, procurar justiça, as pessoas estão entendendo, mas pode ser que depois que passa esse momento da pandemia, algumas pessoas queiram ir atrás, né, de reembolso, de alguma coisa. E aí, qual é o ideal para o médico agir? Bom, você está falando especificamente daquela cirurgia, por exemplo, que já foi paga. Isso. Principalmente dessa, né? Então, acho que aí a gente tem que deixar claro, assim, se eu suspendi... porque hoje a gente tem uma orientação de suspensão, né? Não existe uma norma que diga, você, médico, é obrigado a suspender todas as cirurgias eletivas. Todo mundo está entendendo a situação e está entendendo que sim, faz sentido fazer essa suspensão. Então, se você suspendeu a cirurgia, vamos pensar num plástico, por exemplo, num profissional de cirurgia plástica. Ele vai remarcar essa cirurgia para daqui 3 meses. E o paciente entende que daqui 3 meses para ele não é viável. E ele vai desistir, poxa, tem que devolver o dinheiro. Né? Se ele pagou e você não está entregando o que ele pagou, você vai devolver. Luciana, mas eu tive algum custo. Nós vamos ter que justificar esse custo para o paciente e explicar. Agora, se ele pagou hoje, eu vou remarcar para daqui 3 meses. Ele topa fazer daqui 3 meses, tá tudo certo. Nossa, mas aumentou o preço da prótese mamária, por exemplo. Eu tinha cobrado X e agora essa prótese tá X mais 5. Vou conversar com o paciente e combinar com ele de refazer, né? Ou de que ele vai complementar de repassar esse custo.
desculpem, gente, é porque a gente vai falando e vai lendo o que o povo vai dizendo aqui, e aí fica uma loucura. Fica um pouco confuso às vezes. Então tem que ser, né, tem que ser combinado. Eu acho que o que é preciso entender nesse momento é que, assim, nós estamos num momento super difícil, que os ânimos estão muito acalorados, que a gente tem, né, cada hora uma informação, a gente tem um presidente da República que vai para a rede nacional e diz tudo o que está, né, o que está desdizendo. Então, o que está todo mundo dizendo, e aí o presidente vem e diz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado por isso, porque vocês, médicos, querem respostas prontas. O Hélio está dizendo assim, mas a gente tem custo, igual uma empresa que não devolve tudo no preço da passagem. Então, Hélio, vocês precisam melhorar os contratos de vocês, porque a maior parte dos médicos não contratualiza a relação. O paciente não assina um contrato que diz, em caso de força maior, vai ser devolvido 70% apenas. Né? Então, esse é o problema. O combinado não sai caro. Agora, se não existe nenhum combinado, se você simplesmente, como é muito comum, fez uma transação de boca com seu paciente, acho que vai ser muito difícil que você consiga reter algum percentual, porque isso não foi previamente combinado. Então, eu acho que, assim, uma dica que a gente pode dar é, nesse momento, você sabe que vai ter que passar por essa situação, se antecipe ao seu paciente, né? Entre em contato primeiro, explique a situação, se mostre disposto a resolver os problemas e deixe isso tudo bem documentado da forma mais clara possível. A documentação, ela é a chave nesse momento, principalmente nesses momentos de incerteza, que a gente não tem como, não tem uma regra, não tem uma norma que fale o que fazer, o que não fazer, certo? Sempre, assim, antes do coronavírus acontecer, eu sempre dizia, médico, documente, escreva no prontuário. O prontuário é o principal aliado do profissional de saúde. Vocês, profissionais de saúde em geral, têm fé pública na informação que vocês escrevem no prontuário. Então, escrevam. Alguém aqui mais para trás perguntou se só o médico pode se utilizar da telemedicina. Aqui está dizendo que nós estamos. Vamos de novo para o artigo 2º. O artigo 2º, e aí eu já vou responder, teve gente que chegou depois e está perguntando de novo sobre a teleconsulta. Isso vai ficar tudo gravado, quem perdeu, né? Vai poder assistir depois, a gente vai salvar essa live e vai ficar disponível, mas se você quiser voltar no assunto, pode ficar à vontade. Tá, é porque eu vou ler o artigo de novo, então a gente acaba falando. O artigo 2º diz: as ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico. Então, vejam só, quando ele fala, por exemplo, em suporte assistencial, a gente já está entendendo que o psicólogo, por exemplo, pode fazer. Nem precisava dessa portaria no caso do psicólogo, porque o CRP... Né? O Conselho, na verdade, o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, já tem toda uma normativa para consulta online. Então, o artigo 2º está dizendo para a gente o que é possível fazer via telemedicina. E apesar do nome ser telemedicina, a gente sabe, quem trabalha na área de saúde, sabe que é muito comum, às vezes é um erro nosso, é um erro social, cultural, que a gente às vezes se refere a todos os profissionais de saúde como médicos, né? Então a telemedicina, na verdade, é usada de uma forma ampla para dizer dos profissionais de saúde. Então, o Conselho Federal de Psicologia já liberou, o Conselho de Fisioterapia já liberou, o Conselho de Nutricionistas já liberou. Então, nós temos... O último a liberar foi o Conselho de Fisioterapia, que liberou ontem. Acho que o de nutricionista liberou na sexta ou na segunda. A gente só tem que tomar cuidado, porque cada conselho liberou com uma regra específica. Né? Tem as suas especificidades. Então, a gente precisa tomar cuidado. Vamos lá. Tem muita gente perguntando o que é um atendimento pré-clínico. Eu também gostaria de saber.
triagem, talvez? Assim, Bruna, eu vou ser muito sincera, acho que a gente já se conhece de outros lugares. Uma coisa que eu tenho falado muito nos meus posts, nas minhas lives, é não esperem de mim respostas absolutas para o que eu acho que não tem. Aqui eu não sei dizer para vocês, porque a portaria, ela não trouxe para gente esses conceitos. Eu não acho que é primeira consulta, tá? Só para deixar claro, eu vi que alguém aí está falando em primeira consulta. Eu não acho que é primeira consulta. Para mim, primeira consulta está dentro do conceito de consulta. Eu acho que o atendimento pré-clínico está muito mais para uma triagem, né? Para uma coisa assim, de eu saber se eu posso ou não atender aquele paciente dentro da minha especificidade. Uhum. Não acho que é a primeira consulta. É diferente. Por exemplo, vou dar o meu exemplo na advocacia. Um paciente me liga e fala: Luciana, tudo bom? Você trabalha com direito da saúde e eu tô querendo processar um médico. A minha resposta é: eu não faço isso, eu não processo médicos porque eu só atuo atendendo o médico. Eu fiz um atendimento prévio para essa pessoa. Então, eu particularmente acho que é uma coisa, né, de uma triagem mesmo. E até para uma visualização, por exemplo, imagina que eu estou com uma dor abdominal e que o médico acha que isso pode ser apendicite. Ele não vai marcar uma teleconsulta comigo. Ele vai me mandar ir pro hospital, né? Para emergência. Para mim, esse atendimento pré-clínico é essa triagem, é uma fase inicial para ver se aquele paciente é elegível ou não para telemedicina, para a utilização de uma teleconsulta, e se é elegível ou não para a perícia que o médico tem. Né? O médico pode dizer: isso que você está precisando não é comigo, é com o ortopedista, é com o cardiologista, enfim, alguma coisa nisso. Sim, isso entra dentro da teleorientação. O que entra, a grande diferença, né, ou o grande ganho que essa resolução, que essa portaria trouxe para a gente foi falar especificamente de consulta. E aí a consulta está dentro da teleconsulta. Luciana, estão pedindo para a gente comentar sobre o artigo 6, que fala das receitas. As receitas. Ele ficou meio confuso, né? Esse artigo, gente, ele é um caos. Ele está bem confuso. E aí eu volto, né, a dizer assim, eu tenho visto um monte de gente, tanto advogado quanto médico, enfim, sumidades, pessoas, autoridades, dizendo: agora, médico, você pode fazer sua receita digital, com assinatura digital. Verdade, médico, agora você pode, o artigo 6º reconhece. Só que a gente, e vocês, profissionais, vocês não estão só preocupados com poder fazer, vocês estão preocupados do paciente de vocês conseguir comprar, né? Pegar essa receita e utilizar. E aí, ontem, eu liguei tanto para o Conselho Federal de Farmácia quanto para o Ministério da Saúde perguntando: já existe regulamentação para as farmácias aceitarem? E a resposta dos dois órgãos foi: não, ainda estamos trabalhando nisso. Então, na prática, o que a gente tem no artigo 6? Pode, mas não resolve. Pode, mas não resolve. O médico pode fazer assinatura digital, ele pode contratar, tem várias plataformas que a gente paga um valor muito pequeno por documento para fazer assinatura digital com token. Eu posso fazer isso? Posso. Só que possivelmente o seu paciente vai ter dificuldade de chegar na farmácia da esquina com essa receita, com a assinatura digital e pegar o remédio dele. Então, na prática, o que a gente tem orientado? Faz a velha e boa receita física, manda um motoboy entregar, ou deixa na portaria do seu prédio, ou enfim, combine uma forma do seu paciente pegar essa receita. Porque nesse momento, apesar de poder fazer por telemedicina, né, de poder fazer de forma online, a gente ainda não sabe como as farmácias, ou como esses documentos serão recepcionados pelas farmácias. E aí, falando da confusão desse artigo, por que ele é muito confuso? Primeiro, porque ele é teórico, né? Ele não fala da prática. E segundo, porque ele vai falar assim: olha, médico, você vai poder emitir receita atestado médico à distância de 3 formas diferentes. A primeira delas, usando a sua assinatura eletrônica. Essa é a mais fácil de todas, né? Você tem um token,
você vai fazer uma assinatura digital, vai contratar uma empresa certificadora e vai assinar. O problema é a segunda e a terceira hipótese. Segunda, o uso de dados associados à assinatura do médico de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. Ou seja, você não tem assinatura digital. Você não faz por meio de assinatura eletrônica. Então, você tem que usar dados associados à sua assinatura, de modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. Então, a ideia é assim, você assina e aí você cria... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá, gente? Você cria uma carinha, um emoji, um coração, de modo que se alguém mudar a sua assinatura, vai ter que mudar seu emoji também. Basicamente, essa é a ideia. Então, a ideia era, olha, bota um carimbo digital também, junto com a sua assinatura, escreve o seu nome por extenso, ou, enfim, coloque alguma outra informação que te identifique, de modo que, se alguém fizer alguma alteração, seja possível de identificar. Minha humilde opinião, nós vamos ter muita situação de fraude nesse inciso segundo. E a forma de você conseguir provar isso é terrível. Né? Por isso que, assim, nós vamos ter que saber como é que eles vão regulamentar isso para as farmácias. E eu acho que é muito provável que as farmácias digam, olha, por enquanto nós só vamos aceitar com assinatura eletrônica. Esse negócio de que o médico pode colocar um dado associado, isso é muito vago, né? Que dado é esse? De que forma? E o inciso terceiro piora. Então, vamos lá, são 3 hipóteses. É uma ou outra. Então, inciso primeiro, assinatura digital. Ah, Luciana, eu não tenho assinatura digital. Então, você pode usar dados associados à sua assinatura de tal modo que qualquer modificação posterior possa ser detectável. E aí você fala, não tenho a menor ideia do que seja isso, não me sinto seguro para usar o inciso segundo. Então, vamos para o inciso terceiro. Atendimento dos seguintes requisitos. Que requisitos tem que atender? A linha A, identificação do médico. Ok, você bota lá o seu nome, o seu CRM, né? Essa é a sua identificação. O RQE. A linha B, associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico. Então, anexa, por exemplo, a cópia do seu CRM. Ou informação lá da Receita Federal, aquela informação que diz do nosso CPF da Receita Federal. Anexa isso na Receita Eletrônica. E o inciso terceiro, ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Olha que loucura. Olha, não, é ou. Vamos lá, olha que loucura. Então, o inciso terceiro, ele fala que eu tenho que atender 3 requisitos. O médico tem que se identificar, ele tem que associar ou anexar dados em formato eletrônico e essa receita ou esse documento, que pode ser uma receita, um laudo ou um atestado, precisa ser admitido pelas partes, médico e paciente, como verídico. Então, o paciente vai falar, realmente, a doutora Luciana me deu esse atestado. A doutora Luciana, realmente, eu dei esse atestado para o paciente. Mas não basta isso, né? Ela tem que ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, basicamente, é assim, ó, se eu cheguei com papel rasgado, com assinatura super estranha, e o farmacêutico aceitou, tá válido. Agora eu pergunto para vocês, quem, em sã consciência, vai aceitar um documento tão frágil? Então, por isso, a minha preocupação, né, como eu disse para vocês, ontem eu liguei para o Conselho Federal de Farmácia e para o Ministério da Saúde. Obviamente, hoje pode ter uma nova notícia, porque eu realmente fiz essa ligação ontem. E os dois, na verdade, no Conselho Federal de Farmácia, eles não estavam nem entendendo o que está rolando. E aí eles falaram, nós não recebemos nenhuma comunicação. O Ministério da Saúde disse, nós ainda estamos estudando o que fazer. Então, na minha humilde opinião, hoje,
qual é a melhor forma de resolver esse problema de que eu tenho que dar uma receita, ou um atestado, ou um relatório para o paciente. Continua com a velha e boa receita física e vamos pensar numa forma de entregar esse documento com menos contato, respeitando o distanciamento social. Ah, Luciana, mas eu já tenho a receita online, né? Eu já tenho a minha assinatura digital. Usa a sua assinatura digital, manda o arquivo então para o paciente e pede para ele imprimir. Porque essa receita ainda não vai chegar lá, né, por nuvem para a farmácia, sabendo que a gente vai correr o risco do paciente imprimir e a farmácia dizer, mas o médico não assinou. E aí o paciente falar, mas eu tenho assinatura digital. E a farmácia dizer, não tenho a menor ideia do que fazer com isso. Como fazer. Então é realmente um risco, mas vamos lá, essa portaria tem 2 dias, gente. As coisas estão acontecendo muito rápido e eu As entendo. interpretações estão vindo, né? E eu entendo que isso gere ansiedade no profissional de saúde, né? A gente tinha mais 2 tópicos que a gente queria abordar, o tempo está avançando. O tempo está avançando bastante, mas eu vou ver se a gente consegue tratar eles de forma mais rápida. Tem a questão do isolamento dos profissionais de saúde, né, o juramento de que eu devo atender a todos, mas se eu tiver com sintomas eu devo me isolar. Isso pode gerar algum processo? Como se resguardar disso? Essa é uma questão. E a outra é, ainda um pouco nesse nível, sobre o trabalho sem EPI. Eu posso me recusar a atender se eu não tenho o equipamento adequado de proteção? Tá, deixa eu só puxar aqui, tem 2 dúvidas. A portaria fala especificamente em uso de assinatura eletrônica, que é aquela que eu faço por meio de certificadora. Não é assinatura digital, né? Não é a Luciana assinar, botar uma foto dela, né? Pegar uma foto da assinatura e colar. Alguém falou assim, eu posso usar na receita dizer que com base na portaria. Pode, gente, sem dúvida pode. Vocês vão me desculpar, mas eu acho que no balcão da farmácia o sujeito vai olhar para nossa cara e vai falar assim, mas eu não estou sabendo dessa portaria, né? Eu acho que se a coisa não vier de uma regulamentação mais organizada, vai ficar complicada. A portaria do Ministério da Saúde é a portaria 467 de 20 de março de 2020. Vamos lá, EPI, tá faltando EPI. A Associação Brasileira de Medicina, a AMB, está com um e-mail, coisas eu posso passar aqui de cabeça, eu não sei, está com um e-mail oficial para receber denúncias de EPI. Profissionais de saúde, vocês não são obrigados a atender sem EPI. Então, EPI coloca o profissional em risco. Se o EPI não for disponibilizado, o profissional pode dizer, sinto muito, alguém está falando que vai ser votado na Câmara um projeto para o uso da telemedicina. Estou falando, gente, que esse treco está mudando a todo momento, né? Nós estamos falando com base no que nós temos hoje, às 16h15. Às 19h, a gente pode ter outra ser tudo diferente. Pode ser, exatamente, pode ser tudo diferente. Então, EPI, o médico, o profissional, e aí não só do médico, não é obrigado a atender o paciente sem EPI. Se você tem que atender, né, fazer um atendimento e não tem EPI, você pode se negar a realizar o atendimento. Anota, ok? Anota no prontuário por que você está se recusando, e a Milena está aqui dizendo, não configura crime de omissão de socorro, porque o crime de omissão de socorro é quando eu tenho condições de socorrer alguém. Se eu não tenho EPI, eu não tenho condições de socorrer ninguém. Então, mais importante é a documentação. Documente. Luciana, o paciente nem virou meu paciente, então eu não tenho nem acesso ao prontuário. Faça uma carta, um documento escrito para o seu superior, né? Enderece para o diretor técnico, oficie o Conselho Regional de Medicina e mande para a AMB. Tá? Então, isso não é problema. Alguém está perguntando, mesmo em emergência médica, emergência é um problema. Né? As situações de urgência e emergência
são um São problema, diferentes. porque a questão da objeção de consciência, enfim, na emergência é um complicador. Na verdade, gente, de novo, eu não vou ser a pessoa que vou vir aqui dar respostas para vocês. Nós estamos todo mundo tentando entender. Se você me perguntar, Luciana, eu estou te ligando, sou seu cliente. Você acha que eu tenho que atender na emergência? Sim, eu acho que você tem que atender na emergência. A não ser que você tenha um coleguinha do lado que fale, não, pode deixar que eu atendo sem EPI. Porque na situação de urgência e emergência é uma situação mais complicada. Agora, o crime de omissão de socorro também vai se aplicar na urgência e na emergência. Né? Eu só posso ser acusado de omitir socorro se eu tinha condições de socorrer. Sem EPI, eu não tenho condições de socorrer. A minha No maior entanto, isso vai ser uma luta judicial para dizer quem estava certo, né? Exatamente, é essa que é a minha maior preocupação. A gente tem um judiciário que é extremamente protetivo do paciente e que eu tenho um pouco de medo, né, de como que uma situação dessa na justiça seria encarada. Uhum. E a questão do isolamento do profissional de saúde, que tá um pouco Profissional, nisso, né? profissional de saúde com diagnóstico ou com... eu estou vendo aqui o pessoal falando. Profissional de saúde com diagnóstico ou com suspeita tem direito a isolamento. É uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então, tem muito problema. Eu estou com um cliente, por exemplo, nesse momento, que recebeu uma mensagem do superior dizendo: se você não vier, nós vamos te demitir. E ele é um cliente que está com suspeita de Covid esperando Resultado do teste. resultado. Gente, o médico é pessoa como todas as pessoas. Se o médico está ou com resultado positivo ou esperando o resultado, ele é um vetor de transmissão. Então, ele precisa ficar isolado. Ah, Luciana, tá faltando médico. Bom, esse é um problema, né, de uma estrutura sistêmica que a gente tem. O nosso problema enquanto Brasil é que a gente está muito acostumado a consertar carro andando, né? A gente só pensa nos problemas quando eles acontecem. Espero que a gente ganhe com essa crise toda um pouco de gestão melhor, né? Porque a gente não tem uma boa gestão. Uma coisa que tem que começar a acontecer neste momento, porque isso vai estourar daqui uma semana ou duas, são os critérios de escolha de leito, de UTI e de aparelho, né, de ventilação mecânica. Se a gente não começar a pensar nisso agora, quais critérios que a gente vai usar, nós vamos daqui 2 semanas ter que fazer essas escolhas. Uhum. A gente está fazendo um compilado de todas as perguntas aqui e depois a gente vê se a gente consegue responder elas, colocar no blog. A gente está partindo para os 10 minutos finais. Tem muita coisa que a gente já falou no decorrer da live. Essa live vai ficar salva e a gente vai tentar, de alguma forma, fazer um compilado dessas perguntas, agrupar elas por tema e tentar responder. Eu sei que é um momento que tem muitas e muitas dúvidas. Tudo está mudando muito rápido, a gente não tem segurança ainda, porque as coisas são faladas de uma forma hoje e outra amanhã. Mas a gente está aqui para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então, a gente, indo para esses minutos finais, se tiver alguma coisa pontual que você leu aí Eu e queira responder. Eu queria só falar que estão perguntando assim, mas qualquer médico pode ser chamado para a linha de frente? Médico é médico, gente. Médico, né, depois que formou, é médico e, infelizmente, numa situação de calamidade, sim, qualquer médico pode ser chamado para a linha de frente. Agora, médicos em situação de risco, né, que estão lá, médico idoso, médico com cardiopatia, médico com doença respiratória, a gente já tem, né, as regulamentações dizendo que esses médicos têm que trabalhar, mas não na linha de frente. Então, eles vão ajudar em outras questões dentro da instituição hospitalar, mas não vão atender de forma direta o paciente. Inclusive os especialistas, né? Antes de ser especialista, era... Alguém brincou aqui com ortopedista, né? Médico com comorbidade pode se recusar?
Se você tiver um atestado médico, né? Vá num médico, pegue um atestado médico dizendo que você não pode, mas em geral, de novo, médicos com comorbidades, médicos que estão na classificação de risco, tem que trabalhar atrás, né? Ele não vai estar no front, mas ele tem que estar auxiliando o sistema de saúde. Isso. Então, de maneira geral, para a gente resumir, as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. A nossa sugestão, o nosso conselho é que tudo que seja feito de maneira acordada entre médico e paciente, com documentação, para resguardar essa relação o máximo possível, porque as coisas que são de boca, elas não têm validade, não tem como você provar o que foi acordado apenas de boca, né? Use o seu prontuário eletrônico para isso, use as ferramentas que você tem à sua disposição. Mais uma Faça vez. Consentimento livre e esclarecido. Isso. Para fazer medicina, seja orientação, seja bons contratos, né? Exatamente. Contratualize as relações, especialmente nas cirurgias eletivas, né? Essas que são pagas com antecedência, tal, contratualize para ficar claro se devolve, se não devolve. Infelizmente, nós estamos numa situação em que, neste momento, ninguém, pelo menos a grande maioria, não está pensando em judicializar essas questões, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade em que a judicialização das relações sociais é extremamente comum. As pessoas acham que se elas não ficam satisfeitas com as relações sociais, elas vão para o judiciário e o judiciário vai resolver de forma brilhante. Então, eu acho que na hora que acabar essa onda do Covid, porque vai acabar, né, gente? Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas vai acabar. A gente vai poder, sim, passar por uma onda de judicialização dessas situações que ficaram mal resolvidas durante o momento de calamidade. Então, por isso, documentação é extremamente importante. Eu vi uma pergunta aqui falando sobre como está sendo essa cobrança de convênios e pacientes. Eu acredito que os convênios estão regulando suas próprias formas de pagamento e repasse, mas em relação à cobrança do médico direto com o paciente, é algo que pode ser acordado diretamente do profissional, certo? Exatamente. Então, cada convênio vai fazer a sua própria normativa. O médico, lembrando que se o médico atende o paciente pelo convênio, ele não pode virar o paciente para particular. Então, ele tem que continuar atendendo o paciente pelo convênio com as normativas do convênio. Agora, o médico que faz atendimento particular, ele tem que, né, se assim quiser, continuar praticando os mesmos preços e as mesmas condições que se praticava no atendimento presencial. Exatamente. Eu estou vendo várias pessoas pedindo um modelo de termo. Estou conversando com o pessoal aqui da nossa equipe, e eles falaram, a gente vai fazer um e vai disponibilizar para os médicos baixarem. Então, logo mais, não sei te dar um prazo, mas a gente vai produzir um modelo de termo para vocês poderem utilizar isso também, tá bom? Gente, acho que é isso. O nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, Luciano. Imagina, obrigada pelo convite. A gente sabe que sua semana está corrida, tem muitos clientes acionando, as coisas estão mudando, então a gente agradece mesmo você ter tirado um tempo na sua semana para estar aqui com a gente, para poder ajudar a gente. Para o pessoal que está aqui, mais uma vez, essa live vai ficar salva. A gente pede que vocês sigam a gente aqui no Instagram, a gente vai avisando conforme a gente tiver novas informações, a gente tiver esse modelo disponível para vocês. E a gente agradece a participação de todos e a gente espera que tenha sido útil. Eu queria só fazer um último adendo. Eu falo muito de ética, né? Como advogada que trabalha com ética, como bioeticista, como professora. Então, só para quem está assistindo, assim, eu não tenho nenhum vínculo profissional com a medicina, tá? Eu recebi um convite para fazer essa live, então eu não elaboro documentos para eles, a gente não tem nenhum vínculo profissional. Acho que isso é importante deixar. Eu estou aqui só como convidada para essa conversa. Exatamente. O iMedicina está criando conteúdos, a gente está tentando ajudar os nossos clientes da maneira
mais abrangente possível e a gente está se dispondo a fazer isso. Não tem nada a ver com a Luciana. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Tchau, gente. Boa tarde e sucesso para todo mundo nesse novo momento. Para todos nós.